enfrentando uma situação financeira difícil, olha para todos os lados e não vê uma saída. Acredita que é impossível ter paz em meio a tantos problemas. A sensação é que ninguém vê os seus esforços, suas lutas diárias para continuar em frente. Acordar pela manhã tem sido um martírio e quando se olha no espelho, sua reação é chorar. Trabalhava como operadora de telemarketing e eu era aquela pessoa sempre desempregada. Eu ficava algum tempo em algum trabalho e aí eu cansava, enjoava, pedia demissão e aí eu demorava para me colocar novamente no trabalho. Eu não tinha um pão para comer em casa. Eu passava fome mesmo, sim. Eu tive um casamento que não deu certo, né? E nesse casamento eu deixei uma casa, depois eu acabei me perdendo no mundo e tal, perdendo a empresa, eu tinha empresa, perdi o carro que tinha, bati, aí venho ao fundo do poço. Se é nessa situação que você se encontra, não sabe mais o que fazer, nem a quem recorrer ou qual porta bater, não perca mais tempo. Participe da palestra da Prosperidade com Deus e veja o seu poder se manifestar em sua vida, assim como o dessas pessoas. E aí foi quando Deus me inspirou para fazer um curso de corretagem, corretora de imóveis. E foi aonde realmente eu gostei, e estou até hoje, e nunca perdi nenhuma reunião assim. Eu consegui construir a casa de um valor aí, mais ou menos uns 250 mil reais. Eu consegui construir e fiz a casa do jeito que eu queria, com tudo, do jeito que eu queria mesmo, que eu sonhava. A casa com garagem para 3 carros embaixo, com o telhado alto, coloquei ar-condicionado, coloquei tudo. Já está tudo mobiliado a casa. Teu sucesso vem daqui, não vem nem de mim. O teu sucesso vem da onde? Daqui, da sua fé. Vem de Deus. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, mas muito a sua família. Nós estamos hoje, segunda-feira, com toda a nossa força, com todo o nosso empenho e dedicação para abençoar a sua vida. Foi como eu disse ali no altar, o teu sucesso, a tua vitória tem que vir de Deus. Se o homem te fizer alguma coisa, saiba que mais cedo ou mais tarde você vai perder. E é isso que tem feito muitos, mas muitos se afundarem. Confia no homem, não busca um pacto, não busca uma aliança com Deus. Meu amigo, hoje segunda-feira, tanto às 7 da manhã, como às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30, você pode vir pegar a sua aliança do pacto e começar a mudança da sua vida. Do tempo que eu faço essa reunião de segunda-feira, essa reunião de prosperidade com Deus, eu nunca, na minha vida, tinha assistido uma história tão bonita. Eu já peguei testemunhos de pessoas muito mais ricas, prósperas, milionárias, e que eu não sei nem se está na fé ainda, porque a única coisa que tinha era só o dinheiro. Agora, uma pessoa com prosperidade e com o Espírito Santo, ela faz toda a diferença. E essa pessoa é um catarinense de fé aqui de Criciúma. A história do Jonas, eu quero que você assista. Ele chegou a comer lixo, mas depois de um pacto com Deus, depois de entregar a sua vida nas mãos de Deus e começar a buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, Deus mudou a vida dele e vai mudar a sua também. Acompanhe e eu já volto. Jonas, quando você chegou na reunião de prosperidade com Deus, qual é a sua história? Como você chegou aqui? Como é que se encontrava a sua vida? Bom, pastor, eu cheguei na reunião do pacto, no caso da segunda-feira, uma situação de miséria extrema, né? Eu vim de uma família muito simples, eu conheço a Deus já há muito tempo, porém, na minha infância, na minha adolescência, eu tive uma situação de miséria muito extrema. A gente morava num bairro mais pobre lá na minha cidade, e nesse bairro tinha um lixão, e meu pai, ele trabalhava nesse lixão. A situação era de miséria a ponto de que muitas das vezes as comidas que eram descartadas pela vigilância sanitária nos mercados, nas padarias, que iriam para o lixo,
muitas das vezes acabavam lá na nossa mesa. Então, assim, era uma situação realmente bem humilhante, até porque a gente não tinha uma casa de um cômodo só para 4 pessoas, era eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, né, uma situação separada por um roupeiro, não tinha teto, assim, tipo, não tinha forro, passávamos frio, o banheiro sempre uma situação muito lastimável. Para o senhor ter uma ideia de como é que era a situação, eu achava que uma pessoa que tinha uma casa com uma parede pintada era uma pessoa rica, porque eu não tinha aquilo. E por muito tempo isso fez parte da minha infância, da minha adolescência, e isso de uma certa forma marcou, porque eu queria ter uma condição de vida melhor, eu não sabia como, né? Então a gente trabalhou nesse tempo também, não somente no lixão, mas também na roça, muito tempo numa roça de batata. Era complicado, porque às vezes no calor extremo a gente estava lá juntando as batatas para recolher, para poder tirar um sustento. Também trabalhamos em olaria de tijolos, eu trabalhei em olaria de tijolo, tipo, na minha adolescência. Então, assim, eu procurava sempre, eu era um garoto estudioso, até ia para a escola, estudava, nunca me envolvi com drogas nem nada, porém, eu não tinha aquela perspectiva, né? Até então, na minha família também nunca ninguém tinha feito faculdade, então eu vivia aquele mundo como se fosse... apesar de fazer parte daquele mundo, eu não me sentia, eu sentia assim, eu queria mudar, mas eu não sabia como, não sabia o que fazer. Até que eu tive a oportunidade de conhecer o Pacto, né, a segunda-feira, e né, nas correntes que eu fiz da segunda-feira, né, as coisas começaram a mudar. Né? Primeiramente, antes, né, mesmo de qualquer coisa, eu priorizei o Espírito Santo, né, que foi o agente transformador. Mesmo naquela situação de miséria, naquela situação difícil que eu vivia, eu pensava assim, eu tenho que primeiro buscar Deus. Foi a minha prioridade. Eu descartei todo o restante, como diz a palavra de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E assim eu fiz. Busquei o Espírito Santo, busquei a direção. Deus me batizou. Opa, agora eu estou com a direção, estou com a sabedoria, entendimento de Deus, vou para cima. Né? Comecei ali, Deus abençoou, me dando uma oportunidade de fazer faculdade. Foi bem difícil o período da faculdade, ganhei bolsa e tudo, mas foi complicado, mas finalizei a minha faculdade. A gente na faculdade, a gente aprende muito a trabalhar para os outros também, a gente aprende muito a técnica. E eu até trazia minha carteira no altar na época, né, minha carteira de trabalho, pastor, ora aqui e tal. Né, e para Deus abençoar, e muitas das vezes a vaga não se abria, mas eu tenho certeza que Deus queria muito mais para mim. Eu queria um emprego e Deus queria me dar a oportunidade de empregar as pessoas. E realmente na nação eu lembro, né, como se fosse hoje como se fosse uma virada de chave, uma direção que eu não tive na faculdade. Né, hoje eu sou professor de pós-graduação, eu ensino os meus alunos, mas a gente ensina a técnica. Mas aqui na igreja, aqui no altar, no pacto, é algo sobrenatural. A gente percebe uma direção, né, eu até costumo dizer que a prosperidade tem tudo a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo dá uma direção aqui no altar do homem de Deus. Muitas das vezes o pastor nem tem aquele estudo todo, porém ele tem a visão de Deus, ele passa aquilo ali. É algo que não tem explicação a não ser realmente o sobrenatural. E isso fez com que me movesse dentro de mim um desejo de abrir meu próprio negócio. E assim eu fiz. Né? Eu abri um escritório de contabilidade, isso lá em 2012. E de lá para cá, Deus abençoou. Hoje eu tenho 4 escritórios de contabilidade, mais outras 4 empresas. São 8 empresas no total. Muitos negócios, apartamentos, investimentos, enfim. E Deus foi mudando. Não foi da noite para o dia, pastor. Não vou dizer que eu cheguei numa segunda, na outra segunda mudou. Não. Continua com as lutas, com as guerras, mas sabe quando tem paz? Quando você tem a direção? Quando você vem cada segunda-feira renovar isso com Deus? É algo maravilhoso, é algo que eu costumo dizer assim, eu não consigo não deixar de vir. E não é porque eu sou avarento ou estou apegado ao dinheiro, muito pelo contrário. Não, isso nunca foi o dinheiro nunca foi o meu senhor. O meu senhor é Deus. E o dinheiro trabalha para mim. Então, e as coisas foram acontecendo nessa forma. Eu aprendi isso aqui. Hoje eu vou fechar um contrato, eu coloco Deus na frente, Deus vai lá e abençoa. Hoje Deus dá livramento, hoje Deus faz as coisas acontecer. Às vezes um problema que parece impossível, que está todo mundo desesperado, porque no Brasil a gente tem uma alta carga tributária, a gente tem problema com fiscalização. Eu sou contador, então a gente sabe o dia a dia da burocracia que é. Mas assim, sabe quando tem Deus te dando paz dentro de ti, quando tem o Espírito Santo te dando a direção, faz isso, faz aquilo, faz o teu, né, permanece firme. Cada segunda-feira fazendo pacto, eu né, trazia o dízimo uma vez por mês, eu pensava assim, como é que eu vou um dia levar dízimos toda semana? Como? Hoje eu tenho essa oportunidade, assim, eu lembro disso todas as segundas-feiras.
eu já chego na reunião, eu já fico pensando que eu não vejo a hora de ir lá no altar cumprir meu propósito, né? Não somente o dízimo, mas meus propósitos, porque eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança aqui com Deus, né? Eu passei virada de ano no lixão. Hoje, essa última virada de ano agora, eu passei lá na igreja de Amsterdã, né? Não deixei de passar na igreja, mas passei na igreja de Amsterdã. Então, assim, são situações que eu fico pensando, né, quando acontece. Porque, para o senhor ter uma ideia, a gente ficava esperando o caminhão do lixo dos bairros mais nobres ali da cidade. E hoje eu moro nesse bairro nobre. Então, cada vez que eu desço do meu apartamento para levar o lixo até a lixeira da minha casa, eu fico pensando, eu já estive lá do outro lado esperando o lixo bom, que a gente dizia, para poder pegar um objeto, poder pegar um brinquedo, poder pegar alguma coisa para levar para casa. E hoje eu estou aqui, né? E tudo isso que eu tenho, prosperidade, as empresas, os funcionários, para quem, né, pedia para Deus o emprego, hoje eu tenho mais de 30 colaboradores, pessoas vinculadas à nossa empresa. Assim, pastor, eu posso dizer que tudo isso é importante, é maravilhoso, ok, mas nada é comparado ao Espírito Santo, a direção de Deus, né? Eu fiz viagens para o exterior, já tive a oportunidade de conhecer vários países, Canadá, Estados Unidos, a Europa, fiz agora uma Eurotrip, eu conheci as 2 Disney lá da Europa, tipo assim, hoje eu posso dar para minha filha do bom e do melhor, ela estuda em escola particular, então assim, eu digo assim, tudo isso é bacana, mas não é isso que não é isso que me atrai. Né? Assim como lá atrás eu priorizei o Espírito Santo antes de mudar a minha vida econômica, Deus ele prioriza hoje e eu continuo naquela mesma pegada. Aqui, fazendo a minha corrente, meus propósitos, são problemas diferentes que vêm, né? As dificuldades vêm, como eu falei, mas a direção de Deus, a direção do Espírito Santo faz com que eu tenha força, eu tenha vigor. Eu saio daqui da segunda-feira já, nas reuniões, já pronto para a batalha, assim, tipo, vai começar a terça ali e assim, pode estar o mundo caindo, mas eu estou em paz, eu tenho uma tranquilidade que as pessoas chegam para mim e dizem, como é que tu consegue? Eu digo assim, é Deus, e realmente não tem explicação. Eu agradeço muito essa corrente da segunda-feira, o pacto, porque realmente está aqui a minha aliança e realmente é algo que faz parte de mim desde sempre e espero que continue para sempre também. Deus é muito grande e te abençoe a cada dia, Jonas. Continua nessa fé aí. Quando nós assistimos uma história como essa, nós enxergamos e vemos o quanto Deus é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é maravilhoso. E não só por tudo que Ele tem, mas pela pessoa que Ele se tornou. Uma pessoa simples, humilde, que ama os seus colaboradores. E possa ser, meu amigo e minha amiga, que você está precisando é disso. Dinheiro até você tem, uma boa condição você tem, você só não tem paz. Você só não tem paz. E nós temos visto as famílias catarinenses sofrendo, porque um filho foi para as drogas, o outro se perdeu aí no mundo da bebida, tem se acabado no álcool, está sofrendo. Esses dias eu fui visitar um hospital aqui e a pessoa amarrada em cima de uma cama. Amarrada. Perguntei, o rapaz, não tem uma boa condição, é de uma boa família, mas surtou. Está amarrado em cima de uma cama. Olha que situação. Tem empresa, tem tudo, só não tem mais paz. Deus quer te trazer paz, Deus quer te trazer um equilíbrio. E os testemunhos provam para mim e para você que Ele não mudou. Eu quero colocar uma mensagem que fala sobre a volta. E por quê? Porque hoje, segunda-feira, é o dia em que nós estamos orando por todos aqueles que estão voltando a fazer o pacto. Muita gente hoje está de volta na reunião de segunda-feira. Vamos agora a essa mensagem e eu volto daqui a pouquinho. Um dia você chegou aqui, com a vida destroçada. Fez parte desta multidão. Recebeu a direção e a força necessária para vencer, e em pouco tempo a sua condição já era bem diferente. Já não tinha mais o nome sujo, os negócios iam de vento em popa, os caminhos se abriram e tudo começou a dar certo. Seu tempo, todavia, se encurtou por conta do aumento do trabalho e já não havia mais espaço no dia para buscar a direção de Deus. Hoje você está longe, colhendo os frutos da sua aliança quebrada. Os negócios se foram, as dívidas voltaram a fazer parte da sua vida e a falsa sensação de bem-estar
deu lugar à preocupação e ao desespero. Se um dia você fez parte desta multidão, já esteve no quadro dos vencedores e por um motivo ou outro quebrou a sua aliança e se afastou, chegou a hora de retornar. Nesta segunda-feira, 25 de março, venha e participe do Dia da Volta ao Pacto, a oportunidade de você firmar uma nova aliança com Deus e recuperar tudo que perdeu, no maior congresso de prosperidade do mundo. Não permita que alguma situação, algum problema causado pelo mal impeça você de começar. Vem hoje começar o teu pacto, a sua aliança. E você que um dia esteve aqui, volta, volta. Porque você voltando, a obra que Deus começou lá atrás na sua vida, Ele vai terminar. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. O 011-3573-3500 é o nosso SOS e o 011-3573-3510 é o SOS da Prosperidade com Deus. Nós estamos vivendo a Semana Santa. Começamos ontem, domingo. Vamos dar continuidade essa semana toda. Uma semana de bênçãos para a nossa vida. Uma semana, a última semana do Senhor Jesus na terra, intensa, sofrida, mas Ele não retrocedeu. Ele foi até o fim no propósito dele. E eu quero que você, meu amigo e minha amiga, levante a cabeça, enxuga as lágrimas, se volte para Deus. Esse problema aí não é nada diante da grandeza e do poder de Deus. Eu quero colocar agora mais histórias de pessoas que voltaram para o pacto. Isso aqui são 2 depoimentos maravilhosos aí. 3, se eu não me engano. Acompanhe e eu já volto. Como é que é o nome do senhor? É William. William, você começou o pacto, você já fez. Como é que é a sua história? Eu estava afastado da igreja, né, há um tempo. Aí eu conheci uma pessoa e ela me trouxe de volta dentro da igreja, né? E aí a gente iniciou o pacto. Ela já estava no pacto e eu iniciei o pacto junto com ela, né? Eu que estava desempregado, estava numa situação bem complicada. As coisas começaram a mudar. Eu fui contratado numa empresa internacional muito bacana. Comecei a vender muito, comecei a cada vez mais me aproximar, né, de Deus. E há 2 anos, mais ou menos, a gente fez uns investimentos, né? A gente comprou uns imóveis e a obra parou. E o dono da obra, ele desapareceu. Não deu um golpe, né? Mas tudo ficou travado. E a gente firme no pacto, na palavra, vindo. Pegamos o óleo, pegamos os elementos, a gente ia lá na obra, colocava os elementos. E na semana retrasada eu fui lá na obra e tinha uns rapazes lá, trabalhando, voltando com a obra. E aí eu, como quem não quer nada, eu perguntei, né, para eles o que estava acontecendo, se eles estavam retomando a obra. E eles me falaram que haviam retomado a obra naquele dia. Um dia antes teriam tentado retomar, não conseguiram por causa do material. E naquele dia eles estavam retomando a obra para entregar os apartamentos esse ano. Que legal, né? Dá certo quando obedece, né? Dá certo. Muito mais vai vir e vai entregar e vai arrebentar. Deus abençoe. Como é que é o seu nome? Karine. Karine, você já quebrou o pacto alguma vez? Como é que é a segunda-feira para você? Qual é a sua história? Eu fiquei na igreja um período de 4 anos, mais ou menos. Eu acho que foi mais ou menos 2015. Mas eu não queria nada sério. Porém, eu sempre tive problemas na vida financeira. Então, ou eu não conseguia trabalho, ou pagava muito pouco, porque era jovem aprendiz. Então, eu não tinha uma vida financeira boa. Eu tinha um relacionamento, então, nesse relacionamento, a gente tinha muitas contas. Então, mesmo que, juntando os 2 salários, dava, não sei, 3, 4 mil, as contas eram sempre mais que isso. A gente nunca conseguia pagar todas as contas. Então, sempre estava devendo, sempre pagando contas, sempre faltando as coisas, vivendo de cartão de crédito. Sempre foi uma vida financeira muito ruim. E eu fazia o pacto, só que como eu não me fortalecia em nenhuma das outras áreas e nem com Deus, consequentemente, a vida financeira também não dava certo. E aí eu me afastei, saí da igreja.
Quebrei o pacto, não fui mais. Inclusive, eu tinha a Bíblia ainda do pacto guardada. E aí virou tudo de vez, assim, não melhorou, piorou mais ainda a situação, faltava mais ainda as coisas, muito mais contas. Recebi um trabalho que eu me matava muito em hora extra, fazia muita hora extra, fazia de tudo para ter uma bonificação boa e ainda assim sempre faltava, sempre essa mesma amarração. E aí depois eu voltei, ano passado, No dia que eu voltei para a igreja, eu consegui um trabalho maravilhoso que eu já estava orando. Mesmo fora da igreja, eu pedia para Deus, porque minha vida financeira sempre foi muito ruim. Então, no dia que eu voltei para a igreja, eu consegui esse trabalho. No mesmo dia, assim. Foi um trabalho muito bom. Que a minha entrevista foi horrível. Eu estava chorando, o rosto todo inchado, não sabia o que falar. Mas antes de eu chegar em casa, eles me deram a resposta. Consegui esse trabalho, um trabalho muito bom. Eu tenho vale alimentação, tenho plano de saúde, tenho dentista, o horário é muito bom. O emprego é muito melhor do que eu tinha pedido antes, assim. Então, Deus tem me abençoado. Eu viajei semana passada agora a trabalho. A primeira vez que eu tive a oportunidade de viajar, assim, foi a trabalho. Então, eles pagaram tudo, hotel, alimentação, tudo certinho. E aí o meu trabalho só tem melhorado, vem crescendo, desenvolvendo. Já vi muita diferença já desde que eu voltei para o pacto na segunda. Que bom, muito mais vai vir. Isso é só o começo da grandeza de Deus na sua vida. Deus abençoe. Qual é o seu nome? Felipe, pastor. Felipe, o que aconteceu através de um pacto com Deus todas as segundas-feiras você vindo aqui na catedral? Pastor, a nossa família sempre unida no pacto, a nossa empresa vem prosperando a cada dia mais. E semana passada eu passei por uma injustiça onde um funcionário acabou furtando na empresa e a gente teve que dispensar a pessoa e a pessoa ainda veio atrás de direitos que ela não tinha. E a gente, como eles colocou na mão de Deus aquela situação, na segunda-feira, durante a semana, a gente conseguiu resolver aquela questão. E junto àquilo, a gente passou por um período de muitas chuvas, né, nos últimos tempos. E, como diz, as nossas obras, algumas delas, que sendo feitas no tempo, acabou tendo um custo maior do que a gente imaginava. E, como diz, a gente tinha um valor final de uma obra que ele só ia ser depositado no término. E a gente já, com as finanças já ali no vermelho, chegando no vermelho, entendendo aquilo, se controlando e segurando as pontas. O Senhor chamou a gente para voltar, desafiou a nossa fé, e eu fui. Mesmo não podendo naquele dia, eu fui para voltar. No momento em que eu saí daqui, meia hora depois, o arquiteto que trabalha em conjunto com a gente mandou mensagem para mim assim: Felipe, o cliente tal depositou um percentual X do valor final da obra, falando que entendiu que a chuva atrasou as coisas e que por isso vocês estavam se estendendo um pouco na execução. E como diz, ele se sentiu, como diz, se sentiu tocado a fazer isso, a já depositar para vocês já aquela parte, para que vocês mantenham o caixa de vocês. Então, como diz, muitas vezes a gente já se lançou no altar e já teve a resposta de Deus. O altar não deve nada para ninguém, graças a Deus. Mas dessa forma de como diz, de eu entregar no altar e sair daqui já como diz, só do celular já pegar sinal na rua, Deus eu tiver dado a resposta, eu acho que foi a primeira vez. Foi, graças a Deus, Deus não falha. Você está vendo, meu amigo e minha amiga? É o que o Felipe falou, Deus não falha. Deus responde quando há da nossa parte uma atitude, quer dizer, ação na terra, reação no céu. Você agiu na segunda-feira, a reação da parte de Deus veio logo em seguida. Isso, quando a gente estende a mão, Deus nos retribui, né? Vale a pena ter um pacto com Deus? Vale sim. Não vai faltar segunda-feira? Jamais. Deus te abençoe, muito mais Ele vai fazer. Um grande abraço. Amém. Marcos, vindo segunda-feira, obedecendo, a aliança aí na sua mão, o que mudou? Então, eu trabalho com vendas também, numa empresa que fornece produtos de limpeza e higiene profissional para o estado de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E quando eu vim trabalhar na área, eu sabia que eu tinha que fazer a reunião de segunda-feira. E vai para 3 anos que eu estou na empresa, nessa área, né? E sou fiel, venho todas as segundas-feiras. Dificilmente, no dia que eu não venho, é muito difícil. Uma outra vez eu já falei que a minha mãe faleceu na segunda
a gente foi enterrar ela e eu vim nesse dia. Nesses 3 anos, a minha vida financeira mudou muito, muito mesmo. O mês de janeiro eu fiz eu peguei a aliança e eu estava almejando uma meta num valor e Deus abençoou tanto que eu vendi R$20 mil a mais. Nesse mês de janeiro foi o mês que eu mais vendi em 3 anos na empresa. E o meu patrão, ele viaja nas filiais para poder cuidar, né? E ele sempre fala do meu trabalho para as pessoas ir lá, né? Então, tudo que eu devo a Deus, né? A reunião que eu venho na segunda, eu venho sábado também. Então, tudo que eu faço, toda a direção eu pego aqui do altar, né? Dá certo. E dá certo. Então, sem a direção, sem Deus, sem eu vir, eu não estaria onde eu estou hoje. E eu me lembro quando você perdeu a sua mãe, que foi um dia muito difícil. E eu lembro você chegando aqui e não faltou, honrando o seu compromisso, né? Não faltei porque eu fiz uma aliança, né? Tá certo que tem dias que a gente não vai conseguir, pode acontecer uma segunda-feira que eu não possa vir, mas naquela segunda-feira eu vim. Eu não fiquei em casa chorando, não fiquei lamentando, porque eu tenho um pacto, uma aliança, eu tenho um propósito, né? Então Deus abençoa. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada a ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Quando a senhora, o Senhor, você pegar essa nova aliança do pacto e começar a obedecer o que está escrito na palavra de Deus, você vai ver o que Ele vai fazer. Coisas novas, coisas grandes. Uma dessas alianças aqui é sua. Você vai pegar ela, vai levantar a cabeça, vai lutar. Sabe, vai chegar nessa empresa aí diferente, nessa loja diferente, na sua casa diferente. Deus quer que você prospere. Deus quer que você tenha o melhor. E nós estamos vivendo a Semana Santa. Essa semana é uma semana decisiva. Há quem diz assim, olha, eu não vou na igreja, eu quero viajar, eu quero descansar, nada contra. Há quem diz, eu vou passar a semana toda na praia. E há aqueles que dizem assim, olha, o que o meu Senhor fez por mim, não tem como eu pagar. Essa semana toda eu quero me dedicar à oração, à busca, então esteja conosco. Avenida Mauro Ramos, 1310, eu te aguardo hoje aqui. Deus te abençoe na grande segunda-feira da volta ao pacto.